Olá de novo, gente. Hoje a gente vai continuar com a nossa história, com a nossa leitura. É mais um reino, verdade. A gente terminou a instituição e hoje a gente vai para o livro 3, O Centro dos Imais. Capítulo 1, Aranes. Os sinos do solar soavam pela primeira vez. Era chegada a hora de partir. Embora o sol estivesse raiado há pouco tempo, a área do conselho já estava completamente ativa e movimentada. Os três estavam montados em seus mascotes imais, prontos para partir e divulgando os detalhes da primeira missão dos candidatos. Uma viagem muito importante os aguarda. Nosso primeiro destino será o centro dos imais, onde vocês conquistarão os mascotes que os guiarão por toda a sua vida, anunciou Jaux, montado em seu imal, uma lagartixa. Devido às circunstâncias incomuns de nossa eleição dos candidatos, além dos nossos servos, levaremos conosco a grande conselheira dos três, Madame Andra, comentou Naila. É sempre um prazer servir ao conselho e nada me alegra mais do que deixar de lado a agitação tediosa da capital, afirmou a idosa. Mas antes de partirmos, consultaremos Aranes, o informante do conselho, para sabermos quais serão as condições da viagem, terminou Cairo. Montados no grande lagarto transportador dos servos, a caminhada do bicho era lenta e permitia a Caio contemplar aliviado a imensidão do império. Viu de longe o solar em toda a sua algidez e algumas pequenas tribos e reinos independentes. Tire esse brilho dos olhos, criança. Não ouviu o conselho dos três? Disse Andra, sentada em seu imal. Um enorme besouro com as asas externas abertas, pronto para voar a qualquer momento. Não posso prometer. Tudo é tão novo, é um sonho. Pena, você aprende devagar. Meus olhos vão brilhar pouco nessa viagem. Fale-me sobre Horto, rapaz. Ele parece bem interessado no que acontece fora do reino dele. Eu não sei muito quanto a isso, mas ele me pareceu muito generoso. Se não fosse ele, não sei onde eu estaria. Quem sabe estaria cuidando da sua vida. Quais são suas reais intenções aqui? Gostaria mesmo de se tornar um membro do conselho? Sim, eu sei que tenho contado com a sorte até o momento e sinceramente estava satisfeito com isso. Mas a confiança que o conselho depositou em mim me convenceu a tentar para valer. Que piada do destino isso seria. Seja como for, Caio do Sol. E desejo boa sorte. Logo após terminar de falar, o besouro de Andra alçou o voo e a anciã deixou a presença do rapaz em um piscar de olhos. Caio, sem saber o que concluir da conversa desconcertante, observou o horizonte e notou a parede dos Maxis se aproximar. O pássaro de Naila, a lagartixa de Jaux, os insetos de Cairo e o besouro de Andra começaram a subir o grande muro, e no topo longínquo, Caio viu sem muita nitidez um enorme aracnídeo. Em seguida, o lagarto que transportava Caio também começou a subir o caminho vertical. Aranes, precisamos de informações, gritou Cairo. O enorme vulto negro com longos braços desceu vagarosamente do lar de Teia. Pois trago boas notícias. O Império está livre de Maxis por dias, então sua viagem ao centro dos Imais será tranquila, e talvez até para o resto da jornada. O aracnídeo anunciou em uma voz áspera e educada. Ao menos isso de bom. Viemos te apresentar os candidatos, disse Naila apontando para o lagarto logo abaixo. Bem-vindos à vida fora dos reinos, crianças. Me conhecer já é um privilégio que os destaca entre muitos. Eu sou o informante do conselho, e meu trabalho é deixá-los a par do que acontece aqui fora. Sinto não estar disposto a conversar no momento, mas tenho algo a dizer ao conselho. Em privado, se possível. Naila e Cairo trocaram olhares surpresos. Desmontando de seus mascotes, subiram a teia trançada por Aranes até sua toca. Lá dentro era pequeno, pouco iluminado e não muito convidativo. Em meio às mobílias cobertas de teia, os dois membros do conselho se acomodaram. Quais são as notícias? Naila perguntou. Algumas de minhas moscas me relataram que mensageiros do Só foram enviados para todos os reinos, com exceção da vívida, da baleia e da instituição, disse a grande aranha acomodada na parede da toca. Não acredito. Quando ele vai parar? Você tem mais detalhes? Posso conseguir agora? Aranes avançou abruptamente em direção aos dois governantes e retirou de trás deles um casulo de teia aparentemente fresco. Rasgando-o,
a aranha revela um jovem em pânico de capuz verde. Qual serviço está prestando a outro rapaz? Ele me mandou entregar uma mensagem à Anã, isso é tudo. E qual o conteúdo dessa mensagem? Continuou a aranha, apertando o casulo. O rei está feliz em dizer que o Conselho dos Três deu esperança a Caio do Sol, o sonhador, disse o jovem perdendo o ar. Cairo tomou o rapaz das garras da aranha de forma agressiva, mas dócil comparado ao aracnídeo. Então eu tenho uma mensagem para o seu rei. Se ouvirmos mais sobre ele fora do sol, o conselho tomará providências. Vá! Não temos mais tempos para desperdiçar. Obrigado pela assistência, Aranis. Por favor, nos mantenha informados. Precisamos ir agora, disse Naila em direção à saída. Mandarei minhas moscas acompanhá-los, quando preciso. É um prazer servir ao Império. Já! Acabou. Capítulo 2. A caça. Esse é um... Eu não sei qual legal vai ser para vocês, mas para mim foi um dos mais legais de escrever, porque eu acho muito cinético. E ele é enorme. Eu acho que ele é o mais longo que eu já fiz. Os jovens candidatos se surpreenderam ao ver o mensageiro do Só ser tratado de forma tão agressiva. Naila o levou em direção ao chão com seu pássaro e o mandou ir a pé de volta à sua terra natal. Com as autoridades visivelmente agitadas, ninguém se dispôs a questionar ou conversar. Após mais uma caminhada do grande lagarto, os candidatos se viam no grande centro dos Imais. Mas infelizmente o tamanho não dizia muito. O lugar era em maior parte vazio. Nada havia ali além do castelo da rainha, formado de rochas cobertas de musgo, com janelas iluminadas em amarelo, sendo uma visão chamativa na escuridão. Luz natural era rara ali. Não havia população pit, apenas bichos, o que fazia jus ao nome do local. Sem muita demora, a rainha Boreia chegou montada em seu grande imal, um rato. Bem-vindos, candidatos, começou a idosa. A esperta Ana, o carismático Lírio e o sonhador Caio. Em minhas terras vocês encontrarão a companhia de uma vida, seu primeiro mascote imal. Vocês estão convidados para a primeira refeição e com o tocar dos sinos do solar, vocês iniciarão a caçada que lhes dará como prêmio algo inestimável. Os candidatos se dirigiram ao primitivo castelo. Apenas alguns servos vestidos com capuz de cor de folhas secas ocupavam o local. Com exceção de algumas mobílias luxuosas, o modesto palácio tinha mais uma aparência cavernosa. No grande salão disforme, se iniciou o banquete. Foram servidos cremes de banana com mel, raspas de coco e caldo de laranja com fartura, já que os candidatos poderiam levar até um dia e uma noite em caça. Boreia atraiu os olhos de Caio por sua fascinante aparência. Como todos os Gais, ela tinha um corpo completamente diferente de um pit comum. Sua pele cinzenta tinha textura de tronco de árvore e sua cabeça parecia uma grande flor com pétalas secas corroídas. Seus braços e pernas, com aspectos de raiz, pareciam intimidadores, e os seus joelhos, ao contrário, como de uma avestruz, eram estranhos de se ver, mas nada que sua voz e rostos serenos não remediassem. É uma honra me sentar na mesma mesa que Vossa Majestade, disse Lírio sorrindo. Que adorável! Acho que só recebi tal elogio na última vez que um candidato foi eleito, não é mesmo? A rainha se virou para Naila com um tom provocador. Sua grande cabeça fazia um sereno som de folhas ao vento quando se mexia com rapidez. Eu me lembro daquele dia como se fosse ontem, Boreia. Sinto muito que nossa presença em seu reino seja tão rara atualmente, mas é bem caótico lá fora. Tudo aqui é tão... Não preciso ouvir o quanto meu reino é desvalorizado. Eu testemunho isso todo dia. Nos outonos todos vêm caçar seus mascotes. Mas no inverno, primavera e verão que seguem, fico em meu castelo fingindo que não existo. Não é assim que nós vivemos. Seu papel é um dos mais fundamentais na vida de todo o Império, argumentou Cairo. Eu queria poder sentir isso, ao invés de apenas ouvir, disse a Gaia, enquanto mastigava uma poção de creme de banana. Testemunhar uma conversa tão mundana diante de autoridades tão renomadas foi uma experiência reveladora para Caio. Diante de tantos títulos, palácios e reinos, o desejo de ser notado e acolhido parecia ser o mesmo, tanto nele quanto em uma rainha árvore idosa. O bate-boca continuou, e por fim, Ana, dentre todos ali, foi quem sugeriu uma ideia apaziguadora. Seu dia da lua está chegando, não é, Majestade? Sim, 274 outonos. Me pergunto se a multidão irá diminuir ainda mais na minha cerimônia de comemoração. Não seria interessante sediar sua comemoração na instituição? Poderíamos lembrar o Império de sua importância cultural. Talvez inaugurar um monumento em sua honra. O que acham?
Ana se virou para o conselho dos três em busca de aprovação e se deparou com rostos impressionados. Caio estava chocado com o intrometimento da moça. Essa garota nasceu para fazer isso. Se o mundo tem um mínimo de justiça, ela será eleita facilmente, ele pensou. Já Lírio tinha uma das sobrancelhas levantadas, impressionado, mas também como quem diz, por que eu não pensei nisso antes? É uma ideia formidável, respondeu Naila. Pode organizar isso, Andra? Eu tenho escolha, disse a conselheira. Os sinos do solar começaram a soar. Era chegada a hora da caça. Eles estão em toda parte. Cabe a vocês apenas escolher os que lhe completam. Boa sorte, candidatos, anunciou Cairo. Estaremos no castelo da rainha esperando para conhecer seus imais e efetuarmos a cerimônia de ligação. Até lá. Olha, essa é provavelmente a minha ilustração favorita. Vestidos com um uniforme especial para caça, os três jovens sorriam em pose ereta, tentando não aparentar tão nervosos por fora quanto estavam por dentro. Ao virar as costas para o rústico castelo de Boreia, por alguns momentos só se ouviam seus passos no silêncio. O que pretendem conseguir? Perguntou Ana. Eu gostaria de um que voasse, respondeu Caio. Eu apenas quero velocidade, confessou Lírio. Eu quero um belo, não vou negar. E sinto muito, mas vou ter que deixá-los. Estou com um bom pressentimento sobre leste. Tchau. Ana se virou em direção à escuridão em sua direita, deixando os dois rapazes em um silêncio desconfortante. Você quer falar sobre o fato de nossas palavras do dia de escolha serem idênticas? Perguntou Caio desajeitadamente. Não acho que precisamos. E eu não lhe culpo, pois eu não tenho culpa. Aquelas eram minhas palavras. Bom, essa é a razão de eu preferir não comentar. Vou seguir essa trilha. Boa sorte. Lírio deu um breve abraço em Caio e o deixou seguir caminho, desacompanhado na estrada larga. Isso era de certa forma típico dele, fazer algo levemente doloroso, mas demonstrar afeto logo em seguida. Isso sempre deixava Caio confuso sobre como se sentir. O jovem de cabelos cor de musgo se viu só na imensidão do centro dos imais, com algumas montanhas de mofo e esculturas de excrementos como companhia. Mesmo durante o dia, o centro dos imais vivia em uma perpétua escuridão em certas partes, já que o teto da mobília maxi era muito próximo ao chão. Por esta razão, os candidatos foram equipados com uma gota de luz para iluminar seus caminhos e resistentes cordas de cobre trançado para prender sua caça. Seguindo alguns rastros de insetos, Caio cruzou formigas e baratas, dos quais dispensou pelo tamanho, a não ser que quisesse montar uma carruagem como fez Cairo, e mais pequenos não são bons para transporte. Enquanto matutava o que fazer ali, o tempo começava a avançar. Ana viu vários insetos e até algumas lagartixas em sua caminhada, mas não os julgou belos o bastante para deleitar seus olhos pelo resto de sua vida. Após as pernas começarem a cansar, a jovem decidiu subir em um monte de mofo para observar o horizonte do lugar. Chegou a ver alguns insetos menores, centopeias e besouros, que em nada lhe interessaram, mas a luz na fronteira do reino lhe chamou a atenção, e foi para lá que Ana seguiu. De perto ela pôde perceber que a luz era apenas uma grande parede maxi, um desapontamento. Mas ao suspirar levemente frustrada, uma sombra passou por cima de sua cabeça repentinamente. Um beija-flor! Exclamou a jovem com um sorriso animado. Lírio caminhou em linha reta, convencido de que alguma hora encontraria seu imal. Assim como era de se esperar, passou por alguns insetos básicos que não chamaram sua atenção. Caminhando incessantemente por 2 badaladas, o rapaz resolveu subir em um lugar de boa altitude para sondar o seu redor. Além de lagartixas e besouros, avistou um grande rato negro, com certeza um prêmio pelo qual valeria a pena lutar. O bicho parecia se alimentar de uma comida maxi, quieta o suficiente para dar tempo de Lírio fazer um laço com sua corda. O jovem se aproximou das costas do monstro, subindo uma montanha de mofo ao seu lado, e lançou o laço com esperança. Caio não sabia o que fazer para encontrar um mascote em especial. Durante a caminhada, tropeçou em uma formiga e resolveu segui-la. Afinal, o que de mal poderia acontecer? O caminho da pequena não parecia ter destino, embora ela o seguisse de forma destemida. Suas perninhas pareciam funcionar de forma automática, e o corpo desenhava ondas ao caminhar. Aquilo quase deixou Caio sonolento, mas antes que bocejasse, a pequena entrou em uma fenda na parede, grande o bastante para que o rapaz conseguisse entrar também. Mas infelizmente, seu conteúdo não o satisfez. O lugar não passava de uma caverna deserta. Ainda sem um plano definitivo em mente, só lhe restou continuar a seguir o pequeno inseto.
Ana notou uma janela maxi por onde o grande beija-flor tinha entrado e, sem pensar duas vezes, começou a escalar a parede antes que ele se fosse. A mobília e o muro estavam bem próximos um do outro, o que facilitou a escalada, mas isso não a fez mais curta. Para um Peach, aquilo era literalmente um penhasco. Para a sorte de Ana, uma lagartixa começara a subir a parede logo abaixo. A jovem instantaneamente pulou em suas costas e guiou o bicho a subir. A montaria era confortável, uma tentação. Poderia ir embora agora e fazer o pequeno réptil seu e mal, mas queria muito um que voasse. Ao chegar na janela maxi, desmontou ressentidamente e deixou a lagartixa partir. Ervas trepadeiras cobriam a parede do lado de fora, e perto delas estava o pássaro com suas asas a zunir. Ana escalou pacientemente as folhas e logo se viu em cima do distraído bicho voador. Um pulo, uma chance. Para ela, a jovem com os olhos de âmbar pulou. O gigante rato negro foi agressivo ao receber o primeiro puxão de Lírio. Ele reagiu imediatamente, saiu correndo, arrastando o jovem Peach pelo áspero chão do reino em alta velocidade. Lírio se apavorou, mas era tarde demais para desistir. Segurou forte com a esperança de capturar o animal. Seu corpo e suas vestes ficaram sujos rapidamente com o trajeto, mas felizmente, as partes duras do uniforme o protegeram do impacto. O rapaz teve de segurar o fôlego enquanto atravessava montes de poeira e mofo. Eram tantos que ele teve medo de sufocar, mas não largou sua corda de cobre de jeito nenhum. Uma montanha de mofo o fez dar um salto alto, tão alto que pôde ver o monstro com nitidez. Ele tinha pelos negros e lisos que brilhavam refletindo a baixa luz dali. E tão rápido quanto subiu, Lírio chocou-se agressivamente de volta ao solo. E em meio a batidas e giros, o rapaz caiu em um buraco onde se prendeu, seguido de um puxão tão forte do bicho que Lírio pensou que fosse perder o braço. Mas foi a corda que se rompeu. Depois de recolher o que sobrou de sua corda de cobre, o jovem candidato olhou melhor para onde estava. Buraco não seria a palavra ideal para descrever o lugar. Cratera seria mais apropriado. Com um túnel em sua frente, lá foi o jovem Peach com a gota de luz em direção ao desconhecido. O plano não foi dos melhores. Seguir uma formiga? Caio já começava a questionar suas habilidades quando a caverna chegou ao fim e em sua frente só tinha uma fenda que saía para o centro dos imais novamente. Olhando em sua volta, Caio se preparou para dar um grito e praguejar sua sorte, mas viu um gigantesco vulto negro avançando em sua direção. Sem parar para pensar, o rapaz começou a correr desesperadamente. A respiração do monstro se aproximava cada vez mais, a tal ponto que o pobre Peach foi atropelado. O peso das patas do animal era avassalador. Um pisão em seu abdômen o fez contorcer e rolar várias vezes após o bicho partir, freado apenas por uma batida violenta em uma superfície dura. Quando se ergueu doloridamente, Caio perdeu um pouco do fôlego que tinha. A superfície onde ele bateu era um enorme casulo. Suas asas eram muito rápidas, tão rápidas que lançaram a corda de Ana ao longe e impossibilitou o laço. A ágil garota conseguiu montar nas costas do pássaro, mas suas asas a surraram e não lhe deram outra opção a não ser soltar. A jovem caiu sobre as pétalas da flor em que o pássaro se alimentava. Com o vento e o peso da menina, a flor se soltou e caiu penhasco abaixo. Ana agilmente pulou dela em direção ao muro e voltou ao seu topo. Após se acalmar e descansar, Ana contemplou o grande verde fora do Império, imaginando qual seria o próximo alvo de sua caça. O beija-flor foi uma missão falha. Ao respirar fundo e permitir-se ouvir ao silêncio, Ana notou que, estranhamente, o zumbido descia junto com a flor em direção ao centro dos imais. Passadas barulhentas foram ouvidas acima da cabeça de Lírio, seguidas de uma forte batida. O rapaz concluiu que o rato negro havia retornado e lhe dado outra oportunidade. Podia sentir uma presença vindo em sua direção, e sem perder tempo, atou o outro laço de sua corda, deixou-o como armadilha no chão e se escondeu junto à parede, esperando a chegada do bicho. Conforme as passadas se aproximaram, Lírio notou que seu barulho era diferente dos passos do rato. Esses pareciam estacas enterrando-se no chão. Saindo do esconderijo para descobrir o que vinha, Lírio se surpreendeu. Era uma grande centopeia, e felizmente caiu na armadilha plantada pelo jovem. Com certeza, esse era um mascote digno de acompanhá-lo em um reinado. Mal vejo a hora de voltar para o castelo, disse Lírio aliviado enquanto montava no inseto.
O casulo brilhava e deixava Caio a imaginar o que sairia dali. Pode ser uma borboleta, pode ser um besouro, pode ser uma libélula, podem ser tantas coisas, e o pior é que eu não sei quando ele irá se revelar, pensou. O rapaz tocou a superfície lisa e brilhosa do casulo em esperança de despertar algo, e ouviu uma suave queda atrás de si. Quando se virou, deparou-se com uma flor. O rapaz desacreditou o fato por um momento, mas depois se aproximou dela e, curioso, tocou em suas grandes pétalas. Repentinamente, as pétalas começaram a tremer e um zumbido apavorante foi ouvido dentro da flor, que acelerou em direção a Caio. Um enorme besouro avançou de dentro das pétalas tão rápido que, quando se deu conta de que ele daria um excelente mascote, o inseto já havia fugido parede acima. Mas nem tudo eram más notícias. Caio resolveu espalhar o néctar da planta sobre o casulo. Quem sabe isso não motivasse o bicho misterioso a largar o ovo prematuramente. Lá na janela Maxi, Ana se perguntou se devia considerar pular em direção ao grande verde à sua frente. Essa era uma prática incomum. Lá fora é considerado inóspito e selvagem pelos pits, onde o clima e o ambiente são difíceis para os pequeninos. A única presença deles lá são em campos de soldados, que hoje em dia são raros. Antigamente era considerado honroso deixar o império para vestir um capuz vermelho e se dedicar às artes de luta para servir e defender. Atualmente, poucos são os pits que escolhem essa vida. O lar dos Maxis oferece um abrigo seguro para a raça pit, e não se vê necessidade para algo além da vida dentro do império. Depois de muito debater consigo mesma, a jovem estava destemida a explorar o lado de fora do império. Com certeza, ninguém encontraria o que ela poderia encontrar lá. Ao se preparar para descer as ervas trepadeiras em direção ao jardim dos Maxis, um zumbido vindo do lado de dentro do império a interrompeu. Ela correu para ver o que produzia. Foi uma surpresa divina para a jovem Pit. Uma joaninha voava a parede acima, o que encantou a moça. Antes do bicho subir totalmente, Ana pulou o penhasco adentro nas suas costas e se acomodou atrás da cabeça do inseto. Sua grande casca de tom alaranjado era um excelente apoio para suas costas. Mal podia acreditar. Ana deu tapinhas na cabeça dura do inseto e o guiou para voltar penhasco abaixo. "Vamos embora, rapaz", disse a menina com um sorriso alegre. A centopeia de lírio subia confortavelmente a cratera por onde desceu, mas ao chegar no topo o rapaz foi surpreendido. O inseto no qual montava fugiu debaixo dele agressivamente. Lírio caiu desajeitado e, quando se virou para descobrir o que tinha acontecido, viu sua centopeia sendo devorada por um sapo vermelho, com pintas pretas de estatura mediana. Pensou em ficar triste por perder seu inseto, mas viu em vez disso uma grande oportunidade. "É perfeito!" exclamou o Pit. O casulo brilhava cada vez mais, mas não se mexia de forma alguma, o que deixava Caio, além de frustrado, imaginando se valeria a pena esperar. O casulo tinha um tom que brigava entre o azul e verde, com linhas escuras desenhadas belamente em toda a sua superfície. Seu sutil brilho hipnotizou Caio sentado em sua frente, sonolento. Sem notar quanto tempo se passou, Caio se via voando sobre as flores do jardim de fora. Olhou para baixo e viu seu mascote. Olhou para trás e viu Ana abraçá-lo, apertando-o com um sorriso e um olhar impressionado. "Estamos mesmo no Grande Verde?" ela perguntou. "Não", respondeu Caio. Ana esboçou um olhar de decepção, mas antes que pudesse falar, Caio roubou um beijo que a deixou imóvel. Como na maioria das vezes, Caio acordou no momento mais desejado de seu sonho, mas nem tudo eram más notícias. O barulho que o acordou era o grande casulo se abrindo e um inseto dentro dele saía vagarosamente. Caio tentou se lembrar de qual animal ele montava naquele sonho, mas a imagem lhe tinha desaparecido da mente. "Do que exatamente eu sonhei? Não me recordo, mas sinto que foi tão bom." Lentamente, um inseto colossal se revelou. Era branco como as nuvens, mas possuía as asas atrofiadas. Caio pensou em desistir, mas por estar cansado e faminto, resolveu levar o inseto como seu mascote. Ter um animal incompleto em comparação ao resto era algo com o qual Caio poderia se identificar. O rapaz preparou o laço pacientemente enquanto o bicho se manteve imóvel. Após atar sua corda de cobre, Caio voltou seu olhar ao animal e percebeu que suas asas lentamente se abriam. Também eram brancas com sutis detalhes negros, e depois de totalmente formadas, Caio finalmente concluiu o que via: uma grandiosa mariposa de corpo triangular. Devagar, Caio se aproximou das grandes costas do bicho
passou a corda em volta de sua cabeça e montou em seu lombo. Não queria apressá-lo, então se distraiu acariciando o fofo pelo de suas costas. Aparentemente isso agradou o inseto, que lentamente começou a bater as grandes asas. No entanto, não chegou a voar, se dispondo apenas em uma paciente caminhada. Com leves palmadas, Caio percebeu que podia guiar o caminhar do bicho, e ao vislumbrar as janelas de luzes amarelas do rústico castelo da Boreia, a uma certa distância, sabia para onde ir. Oi, gente, tivemos uma breve troca de iluminação, porque estava ficando muito escuro. E agora a gente ainda tem um capítulo. Capítulo 3, Filhos dos Imais. Ao se aproximar do disforme castelo da rainha, Caio podia ouvir palmas e congratulações dos servos, deixando-o confuso. Os três vieram à frente do castelo, ao ouvir a agitação, e vendo a mariposa de Caio ficaram visivelmente impressionados, seguidos de Lírio e Ana boquiabertos, e Andra com um sorriso suspeitoso. Algum problema? Caio perguntou sem saber o que concluir. Só estamos um pouco surpresos, respondeu Naila. Você demorou muito, rapaz. Mais 3 badaladas e teríamos que ir buscá-lo, comentou Cairo. Tive que ter muita paciência com esse aqui, respondeu Caio com um sorriso acanhado, alisando as costas da mariposa. Ao entrar no salão real, 3 servos guiaram os mascotes a um pequeno altar e os colocaram em fileira. O sapo de Lírio e a joaninha de Ana brigavam um pouco contra os que lhes puxavam, enquanto a mariposa branca seguia sem protesto, mas também em seu próprio ritmo. O que está havendo? Cochichou Caio para Ana. Vão fazer a cerimônia de ligação. Assim os mascotes não serão mais simples animais. Você tá bem? Lírio disse também a cochichar. Eu cheguei ontem à noite e Ana um pouco depois de mim. Já é quase noite de novo. Passei o dia todo preocupado. Quer dizer, todos nós. Acho que eu dormi mais do que pensei, mas estou bem, só estou com fome. O trio de candidatos riu baixo, até ser interrompido por um servo passando entre eles, levando uma rasa bacia com um líquido brilhante. Os 3 servos com os mascotes banharam a mão direita na água iluminada e as colocaram brilhantes sobre a cabeça de cada animal. O brilho passou para a cabeça dos mascotes e ficou por um tempo. De agora em diante, começou Boreia, seus mascotes não são apenas animais. Agora eles sentem como vocês, estarão com vocês e ficarão com vocês até o fim. Parabéns pelos seus imais. Depois de os mascotes serem devolvidos e levados à área de repouso, os candidatos e os governantes rumaram de volta ao salão onde a refeição de despedida estava sendo servida. O corredor entre os cômodos era longo, rústico e cheio de musgo, como o resto do castelo, com o teto alto onde longas gotas de luz penduradas iluminavam o caminho. Estranhamente, Caio se sentia familiarizado com ali. É como se seu novo mascote o tivesse feito se sentir mais em casa. De alguma forma ele sentia que aquela caminhada seria uma daquelas memórias das quais se lembrará nostalgicamente para sempre. Ana ao seu lado direito, Lírio ao seu lado esquerdo, Boreia à sua frente e comida a seguir. Prestem atenção no que teremos a seguir, disse Andra surgindo de trás dos candidatos. Os membros do conselho se acomodaram próximo a Boreia e discutiram sobre o governo dos 11 reinos e os perigos de fora do Império. Caio, sem notar muito a conversa, reparou em seus companheiros de mesa. Na ponta estava Boreia com um vestido justo, cor de pêssego, desenhado especificamente para o físico da rainha. Ela parecia mais alegre do que quando chegaram. Naila tinha o volumoso cabelo caído sobre o ombro e argumentava graciosamente. Jaux vestia sua túnica bronzeada, como de costume, e se mantinha quieto, como quem não via a hora de se aposentar. Caio só então notou que, quando não estava anunciando algo pré-escrito, Jaux não tinha muito o que adicionar em discussões. Ana se sentava ao seu lado, com o rosto atento à conversa. O cabelo lilás escorria sobre os olhos, mas não parecia incomodá-la. Andra sentava-se à frente de Caio, usando um vestido dourado de golas e mangas longas, mas ao subir o olhar para ver o seu rosto, a expressão da anciã era assustadora. Ela olhava impacientemente para Caio e apontava para os governantes. Caio deu um sorriso desajeitado e passou a ouvir o que diziam. Gostaria que tivéssemos contatos com o Azul, mas o império de lá é tão centrado em si mesmo que não vejo motivos para persistir. A melhor resposta para aqueles que nos ignoram é ignorar de volta. Se eles acham que não os merecemos, talvez eles não nos mereçam, disse Naila. Eu só gostaria que tentássemos por meus herdeiros. Acho importante que vejam um mundo onde somos mais do que apenas uma família, argumentou Boreia. Eu também sinto muito que os impérios vizinhos sejam tão autocentrados, mas vamos continuar tentando, continuou Cairo. Aliás, onde estão Torém e Nohan?
Gostaria que os candidatos pudessem ver a família real completa. Naila perguntou. Eles estão em viagem, como sempre. Nem a presença do conselho os convence a ficar em casa agora. E na verdade eu não os culpo. Boreia soava melancólica. Era estranho contemplar a vida de um Gai. Todas essas espécies diferentes limitadas a uma família. Um Pit jamais poderia entender. E quanto ao Rei do Sol, o que dizia a mensagem que Orto lhe enviou? O filho de Emal? Respondeu a rainha Gai sorrindo. Tente se conter, majestade, esse termo ainda é muito ofensivo. Naila a repreendeu. O que não faz menos verdade. Boreia gargalhou. Verdade ou não, isso tem assombrado os dois irmãos por gerações, completou Cairo. Rapidamente a imagem melancólica da rainha se tornou antipática. Após a menção do rei gorducho, todo o comportamento da Gai se alterou. Ela falava em um tom de superioridade e deboche. Considerando a generosidade que Orto teve com Caio, o rapaz teve de se controlar para não demonstrar a irritação que a cena lhe causou. O que passou, passou. O que eles vão fazer agora? Destruir o Império? Continuou a rainha a caçoar. A mensagem, Boreia. O que ela dizia? Como a recebeu? Disse Naila soando impaciente. Nada demais. Encontrei a carta sobre minha escrivaninha e a mensagem era só um comentário inútil sobre um dos candidatos. Curioso. Se ele entrar em contato com o Centro dos Imais, nos avise. O banquete foi finalizado e as visitas já iam se despedindo. No caminho em direção aos seus mascotes, Caio correu para Andra com uma dúvida. Com licença, grande conselheira. Andra, que caminhava graciosamente, interrompeu seus passos e se virou para o rapaz. Poupe as formalidades, criança. Não desperdice a juventude com sanidade. Eu tenho uma pergunta sobre o que a Boreia disse. Terá de ser mais específico que isso. O que a Naila chamou de ofensa, relacionada aos Imais. Você não prestou atenção nas aulas de história da área de criação, não é? Na verdade, não gaste seu fraco poder de argumentação comigo. Eu olhei sua ficha. A história foi a seguinte. A velha se virou de volta ao seu trajeto, começando a caminhar, e Caio correu rapidamente para manter-se ao seu lado. Uma parte da área de criação é dedicada aos pequenos Gais de cada família real, e cada Gai descende de um ser da natureza. Boreia, como pode ver, descende das árvores, e na verdade ela é a única descendente de plantas no Império. Kaial descende de arraias, Grok descende de rinocerontes, Olgi de preguiças, Nínive de gatos e assim por diante. Orto descende de lagartas e Leta descende de borboletas. Consegue concluir alguma particularidade deles para com os outros Gais? Caio pensou e pensou, mas não soube o que concluir. Você é mesmo tão lento assim, criança? Ana teria me respondido no exato momento e mais, disse o jovem interrompendo a senhora. Ah, exato. Os animais dos quais eles descendem podem ser usados como mascotes. Caio concluiu com um olhar direcionado ao chão. Isso mesmo, criança. Consegue imaginar a humilhação de ter a mesma aparência de um Imal? Por isso, filho de Imal? Andra, em silêncio, acenou para Caio com a cabeça, olhando em seus olhos profundamente. Um título, disse a velha, sinalizando aspas com os dedos, que tem os acompanhado desde a infância por gerações. Fim do livro Centro dos Imais. O próximo seria, ou será, né? A Baixada Inóspita, que é outro reino. Nesse livro a gente foi introduzido ali a algumas dinâmicas que a gente não tinha percebido antes. Que nesse mundo ali tem perspectivas diferentes. É bem legal introduzir essa ideia de uma forma de discriminação, um preconceito dentro desse universo por causa dos Imais, que são basicamente os mascotes que cada um pode ter. Ter um livro, né, a parte do livro em que eles simplesmente eram para caçar o seu Imal, para poder ter o seu mascote, e junto com isso introduzir a ideia de filho de Imal, eu achei bem interessante. Na verdade eu só notei agora isso, que é basicamente atingir 2 goals, né, o de avanço na história, mas também expandir aquele universo. Eu não quero ficar, me elogiando o tempo todo, mas eu gostei da ideia. Por hoje é isso. Espero que você tenha gostado e até o próximo capítulo. Tchau, tchau.